Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma disciplina do curso técnico de farmácia. Agora a gente começa a falar sobre anatomia e fisiologia. São bastante assuntos, muitos tópicos, muitos nomes técnicos. Algumas coisas creio que vocês possam já ter até visto no colegial, né? Na parte de biologia. Mas aqui eu vou tentar focar ao máximo para o conhecimento que vocês terão que ter na área da farmácia, tá? Então, a anatomia, ela é vasta, tem muita informação. Todos os cursos da área da saúde estudam anatomia, é importantíssimo saber, né, sobre anatomia e fisiologia, mas conforme é a área em que você estuda, você acaba focando um pouco mais na parte da anatomia. Então, aqui, para nós da farmácia, eu vou tentar sempre direcionar vocês para o que é importante que vocês saibam dentro de um curso de farmácia, tá bom? Então, vamos lá. A anatomia, ela é muito antiga, né? Desde antes de Cristo, estuda-se anatomia. Então, anatomia, se a gente for traduzir, ela é uma palavra de origem grega que significa cortar em partes, tá? Então, é você pegar o corpo e dividir em partes e estudar essas partes. Quem começou, né, que se tem documentos que venha estudando anatomia foi Hipócrates, né? Então Hipócrates ele é considerado o pai da medicina, né? Onde que muitos conceitos que se utilizam até hoje, lógico que aprimorado e com novas descobertas, né? Mas teve sua descoberta inicial lá com Hipócrates. Então, ele é de uma era antes de Cristo, né? Olha só, 370 anos antes de Cristo, e aí ele já se fazia o estudo da anatomia. Como? Ele realizava autópsias, né? Ele nem sabia o que era autópsia, mas ele já realizava essas autópsias nos cadáveres para estudar o corpo humano, né? Então, ele pegava o corpo daquele paciente, né? Daquele indivíduo que veio a óbito e estudava. Então, ali ele via, teve-se noção o que era estômago, o que era intestino, o que era coração, né? Que nós tínhamos vasos, artérias, articulações, ossos. Então, todas essas informações que hoje nós temos conhecimento, isso veio desde a era de Hipócrates. É claro, como eu falei para vocês, né? Tudo isso foi desenvolvido, novos conceitos, novas tecnologias. Hoje em dia já se sabe, né? Como se fazer transplantes, cirurgias onde você retira o coração do paciente, né? Faz a cirurgia com pacientes funcionando o seu organismo através de máquinas. Então, é claro que a tecnologia veio para ajudar, mas para escassez de informação na época, Hipócrates tinha grande sabedoria, grandes estudos e vários conceitos são utilizados até hoje. Então, olha só, desde quanto tempo nós estudamos anatomia. E mesmo com esses séculos, né, de estudo de anatomia, ainda não se sabe tudo do corpo humano, né? Ainda existem informações que não se sabe explicar como que acontece, o porquê que se tem, mas estamos aí sempre estudando, nos aprimorando e a tecnologia vem aí para nos ajudar, tudo bem? E a fisiologia? Então, olha só, anatomia e fisiologia são disciplinas diferentes, porém elas andam juntas. Não dá para estudar anatomia sem estudar fisiologia. Não dá para estudar fisiologia se não tiver conhecimento de anatomia. Então, as duas disciplinas são diferentes, porém elas se entrelaçam no meio do caminho. Então, fisiologia também vem do grego, que significa estudo da natureza. Mas não é a natureza de flora, fauna, né? De plantas, animais, não. É a natureza do organismo humano, o natural do organismo humano. Como que o organismo humano trabalha normalmente, sem interferências de
doenças, sem interferências de medicamento. Então, qual que é o estado normal, o estado natural do organismo humano? Isso quem estuda é a fisiologia. Então, se a anatomia nós estudamos o organismo em partes, né? Nós pegamos o corpo e dividimos em partes. Na fisiologia, nós vamos estudar como que essas partes funcionam, tá? Então, é o funcionamento do organismo, desde a unidade mais básica, que é uma célula, até o sistema complexo, como por exemplo o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema endócrino, o sistema reprodutor, o sistema urinário, o sistema respiratório. Então tudo isso é estudado dentro da fisiologia. Mas vamos supor, eu não tenho como estudar o sistema circulatório, que envolve a circulação sanguínea, né? Onde o principal órgão é o coração. Olha só eu falando, o principal órgão é o coração. Então, como que eu vou estudar como que funciona o sistema circulatório, entrada e saída de sangue, se eu não estudar o coração? Então, como funciona esse sistema circulatório, nós vamos ver na fisiologia. Mas qual é o principal órgão do sistema circulatório? O coração. Aonde que eu vou estudar o coração? Eu vou estudar o coração na anatomia. Então, deu para entender que as duas disciplinas se entrelaçam, tá? São coisas diferentes, mas elas chegam um momento que elas andam juntos paralelamente e quando a gente acaba percebendo, nós estamos estudando anatomia e fisiologia junto, tá? Então, olha só, o nosso organismo, ele é dividido assim, se nós formos fazer uma projeção, primeiro nós temos as células. Essas células se reúnem formando os tecidos, esses tecidos se reúnem formando os órgãos, esses órgãos se reúnem e formam o sistema, e um conjunto de sistemas nós temos o nosso organismo. Então, isso daqui vai progredindo, né? É uma ordem crescente. Eu tenho uma célula, essa célula se reproduz, né? Na verdade, se divide, né? Célula não faz reprodução, células faz replicação, né? Então, de uma célula mãe, eu tenho duas células filhas, essas células filhas vão gerar mais células filhas, e mais células, e mais células, e mais células, e quando eu vejo, eu tenho um conjunto de células formando um tecido. Eu tenho vários tecidos, eu formo os órgãos. Eu tenho vários órgãos, eu formo o sistema. E esse conjunto, esses sistemas, então olha só, sistema circulatório, sistema reprodutor, sistema digestório, sistema circulatório, sistema endócrino, né? Então, esse sistema forma o nosso organismo. Então, nós vamos caminhar, né? Esse é o caminho que nós vamos fazer aqui da fisiologia com a anatomia. Nós vamos pegar todas as informações da anatomia, todas as informações da fisiologia e fazer esse caminho. Vamos estudar células, vamos estudar tecidos, vamos estudar os órgãos, vamos estudar o sistema e quando vocês perceberem, vocês estão com o organismo todo já estudado e conhecido, tá bom? Então vamos lá. Só, né, reforçando aquilo que eu falei para vocês. A anatomia estudará a estrutura do organismo, os órgãos e as suas características. Então, eu dei alguns exemplos de órgãos, existem vários, né? Nós vamos passar pela maioria deles. Então, os ossos. Como que é formado o osso? Para que serve o osso, né? Eu tenho o osso longo, eu tenho o osso curto, né? Nós sabemos que os ossos estão extremamente relacionados com a produção de células. Olha só que legal. Se eu não tiver a presença do cálcio, se eu não tiver a presença da vitamina D, esse osso ele fica frágil. E os ossos, a principal função dos ossos aí é dar estrutura para o organismo, né? Então, tudo isso nós vamos estudar dentro da anatomia. Pulmão. Né? O que o pulmão faz, né? Qual a importância do pulmão nas trocas gasosas, né? Eu inspiro o oxigênio e expiro o gás carbônico. Então, o oxigênio entra, faz trocas gasosas e sai gás carbônico. Qual que é a importância do pulmão disso? E quais são as estruturas pulmonares, né? Nós temos alvéolos, nós temos bronquíolos, nós temos brônquios, tudo dentro do pulmão.
O coração, né? Principal órgão do sistema circulatório. Então, no pulmão nós temos as artérias, nós temos as veias, nós temos os átrios, ventrículos. O que isso tem a ver? Quando um abre, o outro fecha, né? Quando eu tenho a abertura de um átrio, eu tenho o fechamento de um ventrículo para a entrada e saída de sangue com oxigênio, sem oxigênio. Tudo isso nós vamos estudar na anatomia. Rins, qual que é a função do rim? O rim é o nosso filtro natural, né, do nosso organismo. Então, tudo que nós nos alimentamos, tudo que nós ingerimos de medicamento, bebida alcoólica, tudo passa pela filtração do rim. O rim, ele faz uma filtração. O que é bom fica, o que é ruim sai. Então, por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande com alguns medicamentos que acabam interferindo nessa função renal. Paciente que tem problemas de função renal, ele pode ter aumento da pressão arterial, ele pode ter cálculo renal, né? Quem bebe pouca água, muito sódio, pode ter a presença dos cálculos renais. Nós vamos ver tudo isso, né? Todas as funções do rim lá no sistema urinário. Estômago, intestino fazem parte do sistema digestório, né? Então, o que passa pelo estômago, o que é absorvido no estômago, função, produção de suco gástrico, né? Então, como esse estômago é formado? Intestino, nós temos intestino delgado, jejuno, nós temos o intestino grosso, né, a formação das fezes dentro desse intestino. Qual que é a importância do intestino? É no intestino que ocorre a reabsorção de água para que a gente não sofra uma desidratação. Olha só que interessante, vocês viram que eu começo a falar do órgão, qual que é a função, e daqui a pouco eu estou falando como que funciona esse órgão. Então, vocês viram que a anatomia e a fisiologia realmente se entrelaçam. Não tem como estudar um e deixar o outro de lado, né? Não dá. Então, são duas disciplinas que andam sempre juntas, tá bom? E o cérebro, né? Se agora nós estamos lendo, ouvindo, estudando, compreendendo, são graças às funções cerebrais. Então, o que tem dentro do cérebro que nos permite ter essa atenção, nos permite ter a memória, nos permite ter o conhecimento? O cérebro, ele é rico em oxigênio, né? Importantíssimo eu ter oxigênio dentro do sangue, dentro do cérebro, né? As células nervosas são os neurônios. E os neurônios, uma vez que são rompidos, que eles são mortos, eles não conseguem se regenerar, né? Então, a importância de você manter ali uma saúde do sistema nervoso central correta, em dia. Então, alguns órgãos aí, nós vamos falar de todos: ovário, testículo, pâncreas, vamos estudar, né, falar de pâncreas. Quando fala de pâncreas, automaticamente se fala de diabetes, né? O que é o pâncreas? É o órgão produtor de insulina. Insulina é um hormônio, né, capaz de degradar a glicose que está que está correndo na corrente sanguínea. A glicose, ela tem que entrar na hemácia para carregar o oxigênio. Olha só que interessante, um hormônio que faz uma série de funções. Olha a fisiologia aí falando novamente, sendo que o órgão responsável por tudo isso era o pâncreas, tá? Então, mais uma vez, anatomia e fisiologia juntas, tá? Então, se na anatomia nós vamos estudar os órgãos e suas características, na fisiologia nós vamos estudar o funcionamento desses órgãos. Então, nós vamos ver quais são os tipos de células, essas células se reúnem formando os tecidos, e aí esse tecido, volta aqui na anatomia, né? Ó, o tecido que acaba formando o órgão, e o bom funcionamento dos órgãos formam os sistemas que a gente tem no nosso organismo, tá bom? Então, só uma introduçãozinha aí, só para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão ver aí nessas 40 aulas aí de 40 dias de aulas de anatomia, né? Bastante tempo aí, vai ter bastante assunto para que a gente possa conhecer e ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, olha só, quando nós falamos de anatomia, é importante nós termos já algumas definições técnicas, tá? Então, posição anatômica.
Se vocês olharem o livro de anatomia, o atlas de anatomia, artigos sobre anatomia, sempre vai falar em relação à posição anatômica. O que é essa posição anatômica? Então, é uma posição padrão universal, né? Não importa se você pegar um livro de anatomia em português, em inglês, em espanhol, alemão, italiano, japonês, não importa. Essa posição anatômica aqui, ela é universal. Todos os livros de anatomia do mundo vão apresentar essa posição universal. Com essa posição, nós conseguimos ter a visão de todos os sistemas anatômicos, tá? Então, olha só, como que é essa posição anatômica? Então, os membros superiores, né, os braços, ó, estendidos ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para frente, tá vendo, ó, abertinha para frente. Os membros inferiores unidos, né, pés voltados para frente, tá? Não é a perna não pode estar dobrada e os pés têm